Oi, Maria Clara. Maria Clara. Oi. Eu só vem com música para aula, gente. Não, é porque minha prima tá no quarto do lado ouvindo música. E aí, como estamos? Estamos bem, né? E você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Por aqui tá tudo bem. Como é que tá a vida de quarentena? Tá indo, tô me acostumando. Ah, que bom, tá acostumando, olha só. Isso é Tô. bom. É bom porque evita os surtos. É, né? E hoje que eu surtei, falando assim, ai meu Deus, eu tenho que terminar o trabalho de redação pensando que era pra hoje as entrevistas. Não, meu trabalho é para até Gente, eu fiquei dia desesperada. Eu 12. fiquei, meu Deus! É até sexta-feira, dia 12. Sim. Acho Né? que eu vou voltar a ser a mula manca, viu? Você é minha eterna mula manca, você sabe disso. Você é para sempre minha mula manca. O que é a minha vida sem você? Mas e aí, meu bem, você está conseguindo estudar? Tô. Tá na medida possível, né? Que bom, que bom. Fico feliz. Em exatas eu tô bem mal, tô tendo que estudar muito, mas Estudar, olha só, estudar exatas por conta própria, por autonomia, é é um muito pouco ruim. difícil. Porque eu já sou melhor, tipo, eu não gosto de estudar lendo ou, tipo, eu não gosto de estudar lendo. Eu Uhum, mesma. Tipo, eu me desenvolvo muito melhor, tipo, alguém me explicando ou lendo, entendeu? uhum, entendi. Bom, na pior das circunstâncias, já pensou em procurar um tutor para te dar aula Já, virtualmente? Pode ser que isso ajude. sim. Minha mãe, ela é formada em administração, então ela mexe com toda essa parte de Ah, matemática. legal, legal então. Sim. Aí ela me Legal. ajuda. Bom, muito bom, muito bom. Isso aí é legal. Você já, pelo menos já tem um norte dentro de casa. É. Tem um norte dentro de casa. Legal. Fico feliz. Bom, cadê os demais da turma? Eu vou ver aqui no grupo. Peraí, por Por favor. favor. Gente, o professor tá pedindo pra entrar no... Gente, a minha prima é louca. Oi, Amanda. Oi, boa tarde. Boa, tudo bem? Tudo Bom, como é que tá a vida de quarentena? Tranquila? tranquilo. Muito bom, perfeito. Vamos ver se quem mais vai chegar. Bom, vamos lá. Amanda, como é que está indo com os estudos? Está conseguindo dar conta? Como é que vão as coisas com os estudos? Com os estudos eu tô conseguindo sim, eu só tô preocupada mesmo com aquele trabalho que tem que fazer, né, da entrevista, Por quê? que eu não sei quem entrevistar. Algum professor? Ah, não sei, né, porque é complicado, acho que entrevistar professor. Por que é complicado? Porque eu tenho vergonha. Ah, não. Mas vergonha você vai ter de entrevistar até sua mãe. Vergonha é uma coisa que quando a gente tem e vai ter de fazer com qualquer pessoa. Então, não usa isso como defesa, como escudo. Pelo contrário, usa isso em seu benefício. Entendeu? Porque vergonha por vergonha a gente vai ter com qualquer pessoa. Tá entendendo? Então, assim, Ai, melhor sei você. lá, mas com professor parece mais, sei Deveria lá. ser mais fácil. Ah, eu acho mais difícil. Não, com o professor é mais fácil ainda, porque o professor ele tem o fato de que ele é alguém que detém um conhecimento do qual você precisa para se falar de alguma coisa, né? Sei lá, você vai entrevistar um professor de história, você vai falar de histórias de pandemias, por exemplo, de epidemias que já aconteceram e qual é o cenário histórico para a situação. Você vai falar com um Oi. professor de geografia para poder falar do porquê que ele considera que tais países tenham sido mais atingidos pela pandemia do que outros.
Então, assim, você tem um cenário muito maior na sua mão, se você for conversar com o professor. Entendeu? Conversar com o professor de redação, para saber o que ele acha acerca do Enem, né, que vai acontecer esse ano e tal, nesse cenário de pandemia. Qual é a visão que ele tem sobre isso? Né, o professor de geografia, pela questão política. Né? Então, assim, você tem vários... A professora de biologia, para perguntar sobre a questão viral. Por que é tão difícil encontrar uma cura para o Covid, considerando que é um vírus, é um tipo de gripe como outras gripes que a gente já encontrou meios aí, né, de alguma forma imunizar a sociedade. Tá entendendo? Então, assim, você tem muito mais a falar com o professor, talvez. Acho que vale a pena pensar nisso. Professor, Orion e Rafa pediram para avisar que não vão conseguir entrar hoje. Uhum. Entendi. Tem que mostrar a cara. Internet. É bom, né? Mostrar a cara. Imagina se eu começar a dar aula cara sem de mostrar a minha cara. doente. Putz, eu tô toda... Ai, vou mostrar, tô nem aí, só tá a gente mesmo. Aí, só tem Cadê? a gente. Muito bom. Apareceu eu? Eita! Eita! Apareceu você Gente, sem que o isso? olho. Calma aí. Não, como é que bota? Eu não sei mais, espera. Esqueci. Professor, eu vou entrevistar a minha Dinda, que ela é enfermeira. Uhum. Aí eu vou entrevistar ela. Uhum. Mas, ok. Me fala sobre essa entrevista que você vai fazer com sua tia. Eu vou entrevistar perguntando, tipo, sobre o que ela acha desse momento que a gente está vivendo, Uhum. como ela acha se ela acha que os nossos hospitais estão preparados para esse tipo de doença, Uhum. sobre, tipo, como os brasileiros estão lidando com isso, porque, tipo, a gente está entre um dos países mais afetados, né? Boa, boa. Boa. Legal, já gostei da ideia. Ou seja, a gente tem aqui, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita gente que a gente pode entrevistar, talvez alguém da própria família que seja aí de alguma área, né, específica, Eu não né? entendi esse trabalho que eu faltei a aula passada. Uhum. Aí eu não tô muito ligada. Pode explicar? Então, eu, na verdade, como eu deixei lá no fórum, eu deixei toda a explicação no fórum, vocês vão entrevistar uma pessoa, um vídeo entrevistando alguém, né? Como quero imaginar, né, que você vai entrevistar uma pessoa numa situação de vídeo, né? Você pode fazer entrevista pelo Zoom, ela tem que ter um mínimo de 25 minutos. Entre 20 e 25, e o máximo de 40. Né? Então, você tem que saber organizar as suas perguntas, porque elas vão ter que durar a fala do seu interlocutor. Né? Você acha que umas 15 perguntas dá para... Olha, eu acho que se você vai conversar com uma pessoa que está sendo, de alguma forma, especialista em alguma área, eu acho que com 4, 5 perguntas você resolve tudo. Sim. Porque a sua tia é uma enfermeira, ou seja, ela tem uma atuação na área de saúde no momento de pandemia. Eu acho que ela vai ter muita coisa para falar. Sim. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, de repente, dependendo do que você fizer, pode ser que aconteça até de ter mais do que... Eu, Moisés, eu prepararia, assim, 15, 20 perguntas, mas sabendo que eu ia fazer 6, 7. Então, eu selecionaria, né? Eu seria inteligente nas minhas perguntas. Eu selecionaria perguntas de início, perguntas de meio, perguntas de fim. Tá. Tá entendendo? Lavínia, tá tranquilo? 7, né? Sim. Lavínia parou em frente à câmera com a cara de moeda, meio assim. Calma aí, gente, é que eu tô terminando o bloco. Eu tenho que fazer um bloco inteiro em 3 minutos. Ai, meu Deus, eu tô... não, é 5 horas que tem. Não, mas eu tô aqui. É 5h30, eu acho. É até 5 horas fazer o bloco? Fazer o bloco, ela decidiu fazer hoje. Eu deixei tudo pra cima, né? Eu sou uma idiota. Eu tenho que fazer de matemática 2, que Maria Clara não me quis ajudar. Que? Não quis ajudar? Menina, não lembro, eu já entreguei. Vamos lá, gente. Não me quis ajudar. O que acontece? O que eu vou trazer para vocês hoje a nível de entrevista, né? Olhando lá no livro de vocês,
na página 13, a gente está falando do momento em que a entrevista sai do momento de fala e vai para o momento de escrita. É óbvio, como o meu trabalho com vocês consiste em vocês fazerem um vídeo, vocês não vão chegar a transcrever, a escrever a entrevista. Vai ficar o vídeo mesmo, eu vou receber o arquivo lá de vídeo. Mas, quando a gente fala do momento da fala para a escrita, é o momento em que uma pessoa que faz uma entrevista precisa transcrever o texto dela. E ela tem que ter uma série de cuidados. Por quê? A pessoa que foi entrevistada, durante a sua entrevista, ela falou muita coisa que não tinha, né, muita conexão com o contexto de oralidade, né, com o contexto, perdão, de escrita, porque são palavras típicas da oralidade. Vícios de linguagem, algumas gírias, algumas expressões idiomáticas. Então, quando você passa isso para a escrita, você tem que começar a se preocupar em retirar algumas coisas e também em acrescentar algumas coisas, que são os mecanismos, né, de coesão, os elementos que a gente vai encaixando no texto para manter o texto coeso e, obviamente, coerente. Então, dentro de uma entrevista, a gente tem algumas preocupações, né? No momento que a gente está entrevistando uma pessoa, a gente não se preocupa. No momento que a gente transcreve a entrevista, a gente passa a se preocupar. A gente passa a dar atenção à forma de se escrever. Eu não vou poder escrever o tipo como, tipo, aí, né? Eu preciso ter esse cuidado quando eu transcrevo a entrevista. Né? Mas eu posso... no vídeo não teria problema, né? Não, claro que não, no vídeo de maneira nenhuma. Essa parte que eu estou passando pelo contexto do próprio livro que, né, me faz passar. Mas, como eu estou fazendo um vídeo, eu não tenho como cortar isso, né, porque ficaria horrível, ficaria robótico. Né? O vídeo a conversa via vídeo, ela é dinâmica por si só. Né? Mas é óbvio, evidente que a gente tem que saber que na escrita esses mecanismos de coesão fazem parte do contexto de estudos que a gente tem. Tá? Então, são coisas que são importantes a gente saber que elas existem, que elas acontecem no nosso trabalho como um todo, no nosso contexto como um todo. Tá legal? Então, sobretudo, né, lembrar que a gente faz essas alterações da fala para a escrita e a gente faz essas alterações gramaticais e linguísticas para manter especialmente a coesão, né, daquilo que está sendo falado. Né, para a gente manter, porque se o cara quebra o raciocínio dele e depois continua, você não tem como transcrever essa quebra de raciocínio. Então, você precisa pensar no meio de fazer isso continuar coeso, para que então seja coerente, para que faça sentido aquilo que o seu espectador, o seu leitor está lendo lá do trabalho que você fez. Faz sentido? Sim. Sim ou não? Galera... Sim. O povo vem para a aula e sai de frente do computador, por isso que não liga a câmera. É que eu tô desesperada. Tô conseguindo... Tô quase chorando. Misericórdia. Coitada da menina. Vai ela chorar, tadinha. Cara, ai, gente, eu tô feia, né? Misericórdia. Tchau. Deixa eu ver a minha cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, Lavínia. Mal sabia ela que ainda tá aparecendo. Hã? É o quê, Maria Clara? Mal sabia ela que ela ainda tá com a câmera ligada. Deixa ela feliz, deixa ela feliz. Então, olha só. Eu tenho aqui o seguinte, né? Na página 14 do livro, a gente tem aqui uma edição de publicação oral para escrita. Né? Então, eu tenho na versão oral o trabalho com a educação moral, o trabalho com os valores, ele deve ocorrer na família, e muitas vezes, inclusive, a gente, quando vai trabalhar com um programa de intervenção na escola, a questão da moral ou mesmo a questão da boa convivência esbarra muito nessa concepção, afinal. Se é responsabilidade da família, a gente está tapando o buraco, entendeu a ideia? A escola está consertando algo que cabe primeiro à família. Como é que você vê essa questão? Imagina, quando a pessoa está falando isso ali, verbalizando, oralizando, você está super entendendo o assunto. Mas se te desse um texto com isso escrito, você não ia conseguir entender o texto assim, de pronto, de primeira. Né? Então, essa parte verde, ela consiste na eliminação de repetições. Parte escrita. O trabalho com educação moral e valores deve ocorrer na família. Né? Observa lá, o trabalho com educação moral, o trabalho com os valores, ele vai repetindo. Então, ali foi escrito,
né, foi usada uma estratégia para escrever e eliminar a repetição. Depois, e muitas vezes, inclusive a gente, quando vai trabalhar, aí a gente constrói frases lineares sem esses entroncamentos, como inclusive, inclusive, né? Então, ó, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar, né? Porque aí você vai quebrando os entroncamentos, porque é o início de uma frase, então você não tem como fazer isso entroncado. E muitas vezes, inclusive a gente, né? Então, ó, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar, com um programa de intervenção na escola sobre a questão moral ou mesmo de boa convivência, a gente esbarra muito nessa lacuna, substituição de palavras por outras mais precisas. A gente não esbarra numa concepção, a gente esbarra numa falha, numa falta, numa lacuna, né? Aí vem ali um afinal, aí vem inserção de palavras para deixar as frases mais claras e completas. Se é responsabilidade da família, então você vai lá e encaixa. Se isso é uma responsabilidade da família, então você tem um encaixe ali. A escola está, aí você vai para o último, eliminação de correções, marcadores conversacionais e outras marcas que poderiam diminuir a fluidez do texto escrito. A escola está tapando buracos, está consertando algo que cabe primeiro à família. Então, você começa a eliminar as autocorreções orais que você faz. A gente está tapando buraco, entendeu a ideia? A escola está consertando algo, então ali você vai eliminando esse entendeu a ideia, o agente está, né, você vai eliminando aquilo ali. A escola está tapando buraco, está consertando algo que cabe primeiro à família. E por fim lá vem a finalização da questão, né? Como é que você vê essa questão? Fechado? Sim. Sim ou não? Aham. Fechado. Então, é basicamente isso, né? O nosso contexto é basicamente esse, é a gente entender, desculpa, que a gente produz uma ideia, né, quando a gente está falando, mas quando a gente passa isso para a versão escrita, a gente repensa como é que isso vai ser transcrito, como é que isso vai ser passado para um caderno, como é que isso vai ser passado para um texto que outras pessoas vão ler. Fechado? Isso vai servir para quê? Para que vocês A saibam gente vai ter como que fazer um fazer. negócio escrito? Oi? A gente vai ter que fazer um negócio escrito? Vou chegar lá agora. Não, não vai precisar. Vocês não vão Ah, ter tá. que fazer nada escrito. Tá? O que vocês vão fazer é a entrevista, produzir o vídeo, enviar, depois que vocês editarem, né, editem os vídeos de vocês e me enviem o vídeo, né, para eu poder analisar as entrevistas. Eu vou avaliar a postura do entrevistador, né, nada com o entrevistado. O entrevistado só foi entrevistado, não tem como dar nota para ele. Eu vou avaliar a postura do entrevistador, eu vou avaliar as perguntas, né? Qual foi o tema que esse entrevistador utilizou? Porque o cara chegar ali, oi, tudo bem, me responde 5 perguntas aqui, não vai rolar. Então, eu tenho que saber qual foi a organização que esse entrevistador fez. Né? Não, Moisés, olha, eu fiz a minha entrevista baseada nisso aqui. Foi um texto temático, foi um texto de perfil, foi um texto testemunhal, foi uma entrevista testemunhal. Eu tenho que saber qual perfil que essa entrevista se encaixou. A que perfil ela serviu, né? Para que então eu consiga, ok, então eu estou acompanhando essas perguntas sobre esse assunto aqui. Eu entrevistei o Américo para falar de questões geográficas com relação ao coronavírus. Eu entrevistei o Américo para falar de questões geográficas a respeito do Brasil nessa pandemia. Aí, beleza, eu entendi. Então, uma entrevista temática. Eu entrevistei o professor Vinícius de espanhol para poder saber da carreira dele, como foi que ele começou e blá, blá, blá. Ok, entrevista ali de perfil. Eu entrevistei o Lucas porque numa determinada situação que aconteceu em Cabo Frio ele estava presente. Quero saber qual é o testemunho dele sobre isso. Então, entrevista testemunhal. Então, eu tenho que saber como é que essa entrevista foi conduzida. Correto? Uhum. E aí, óbvio, eu só preciso ver o vídeo e eu vou analisar esse tipo de coisa. A construção, como isso foi montado, como isso foi escrito, né, no sentido de visualmente, como é que isso foi feito. As perguntas foram perguntas que você realmente sabia o que estava perguntando ou você saiu jogando pergunta ao Léo esperando que ele fizesse qualquer coisa. Então, são os tipos de coisas que eu vou analisar ao longo do trabalho de vocês. E assim, não menos do que 20 minutos. Mas como é que eu vou coisar um negócio de 20 minutos, gente? Então, sua hora de brilhar, Flor.
Sou péssima de falar. Ah, não é, não. Ah, sou sim. Sob pressão eu sou. Péssima. Mas não tem pressão nenhuma aqui, louca. Não, mas eu fico pressionada. Eu me pressiono. Terapia. Eu quero só ver como é que eu vou editar isso. Não, editar é a parte mais fácil, amiga. A Olha lá, minha é a Lavínia, pior pra você ajudar. parte. Também acho. Se ajudem. Bem fácil. Se ajudem. Lavínia ajuda vocês a editar. Quero ponto a mais, hein? Vou virar editora de vocês. Vocês me dão um ponto. Pra mim não precisa. Meus amores, fecho aqui nossa aula. Nos Ô, vemos professor, semana você que podia vem. dar ponto pra gente, né? Que a gente veio, só nós três. Podia dar um Só décimo, nós pelo três, olha menos. isso. Mas a participação conta ponto. Quem não veio, perdeu. Não, mas aí podia dar além da participação, entendeu? Ah, que Lavínia bom. não exigiu muito, não. Aí, Eu vou gente, começar a dar aí quando sim. você está aparecendo na câmera. Eu apareci hoje. Olha ela. Olha aqui. Voltou com esse negócio, mas eu tô aqui. Oi. Aí, de repente, aparece um monte de aluno em câmera aqui. Daqui a pouco aparece fazer acrobacia na câmera. Meus Ai, amores, gente. nos encontramos semana que vem. Tá certo? Beijo super grande. Morrendo de saudade de vocês. Fiquem Também bem. não. Fiquem em casa. Se cuidem. Tá bom. Beijo. Também. Beijos. Tchau, beijo. Tchau.